De Química Ambiental do Instituto Federal do Ceará, Campus Maracanaú. De hoje, ainda dentro do contexto da química da água, abordaremos uma temática relacionada ao tratamento desta água para fins de abastecimento, para fins de potabilidade. Então veremos algumas das etapas que são cumpridas nas estações de tratamento de água e abordá-las de um ponto de vista químico, entendendo os fenômenos envolvidos e os processos que ocorrem nesse tipo de situação. Vai iniciar com a representação de uma estação de tratamento típica, que é encontrada aí nas cidades, nos municípios, né, nas metrópoles, onde se tem um reservatório, uma represa. O local onde a estação de tratamento vai ser instalada depende dessa represa, da geografia dela, da própria condição da água, se ela é favorável ou não para um fim de tratamento. Essa água deve ser previamente captada, bombeada, né, através de sistemas de adução e levada a processos prévios de tratamento, tratamentos físico-químico na realidade, né, onde há uma remoção de material grosseiro ou ainda etapas de coagulação química, onde a ideia é que, na etapa posterior, partículas ou até colóides sejam eliminados para estarmos realizando com eficiência uma etapa química importante denominada clarificação da água, né? Que aí a clarificação ela tem a ver com a coagulação química, com o processo de floculação, decantação e filtração. A junção de o cumprimento de todas essas etapas faz com que a água que foi captada, ela ao final dessa série de etapas já esteja com a qualidade consideravelmente maior do que a água de entrada, a água de alimentação, né? Onde aí você tem principalmente a remoção de material particulado, seja ele grosseiro, seja ele coloidal, okay? Uma vez que essa água tenha sido removida quanto à substância de material insolúvel, ou material que cause turvação àquela água, que é bem característico de reservatórios de águas brutas, né, que a gente chama, essa água deve ser tratada do ponto de vista de desinfecção. E aí a adição de cloro, o principal agente desinfectante utilizado é o cloro, em diferentes formas. E ainda no Brasil a legislação ainda estabelece a adição de flúor, né, para a prevenção da cárie. Essa água é então levada a um reservatório, onde será armazenado e depois distribuído para toda a população. Então, em geral, o sistema ele ocorre com a participação, ocorre com o desenvolvimento dessas etapas de tratamento. A ideia da nossa aula é então investigar cada uma dessas etapas e na etapa de desinfecção investigar ainda métodos alternativos ao que tipicamente se emprega, né? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é estudar um pouco sobre os processos de tratamento de água para fins de abastecimento público. A aeração da água. A aeração, como o próprio nome diz, é reportada então a difusão, ao aumento da concentração de oxigênio presente nessa amostra. E aí tem-se como objetivo a aeração da água a remoção de gases dissolvidos, como é o caso do sulfeto de hidrogênio e dos compostos orgânicos voláteis. Por serem compostos voláteis, substâncias gasosas, o próprio revolvimento da água com simples aeração já garante uma boa eficiência de remoção desses componentes. Além disso, o processo de aeração permite ainda uma redução da concentração de ferro, uma vez que o ferro, lembremos da aula anterior de equilíbrio óxido-redução, ele pode estar no formato ferroso ou férrico. A ideia de se levar a oxidação do ferro ferroso a férrico é que o ferro férrico precipita com muita facilidade.
e quando precipitado, a sua remoção também se torna, consequentemente, mais facilitada. Então, a ideia de se aerar uma água é também promover essa precipitação do ferro, ok? Outra consequência da aeração é uma oxidação prévia da matéria orgânica mais susceptível. Então, aquela matéria orgânica que seja de baixa cadeia carbônica, com grupamentos funcionais altamente oxidáveis, já são previamente removidos também pela simples aeração da água. Óbvio que esses processos não têm um desempenho tão grande, necessitando obrigatoriamente do cumprimento das outras etapas. Mas a própria aeração já garante que essas próximas etapas sejam cumpridas com mais facilidade. Bem, aqui estão exemplos de alguns dos aeradores encontrados nas estações de tratamento de água. Nós temos os aeradores flutuantes, percebe que a água fica em constante agitação. Isso aqui ocorre a nível superficial, né, ou seja, na superfície da água. Temos aerador de fluxo, encontrado em estações de tratamento de água, mas principalmente em estações de tratamento de efluente também. E os aeradores submersos, são bombas de aeração, bombas de difusão de oxigênio, que ficam submersas, né, na água, justamente para tentar alcançar uma maior profundidade quanto à disponibilidade de oxigênio. Partículas que causam turvação àquela água, proporcionam turbidez. E essa turbidez é ocasionada pela presença de material particulado, material que não se dissolveu por completo ou que não está dissolvido de forma alguma em diferentes tamanhos. E aí nós temos tanto a remoção de partículas coloidais como partículas em suspensão de diâmetro superior. Nesse sentido, essas espécies químicas não são atraídas umas às outras de forma natural. Isso porque sabe-se que essas partículas ficam em suspensão na água, causando o que a gente chama de turvação, devido à sua repulsão eletrostática. As partículas mais finas, esses coloides, eles adquirem carga negativa em sua superfície, impedindo que uma molécula seja atraída pela outra para fins de se aglomerar, aumentar de peso, aumentar de densidade e, por fim, precipitar. Então, a etapa de coagulação química requer que esse coágulo seja formado através da adição de substâncias que promovam essa quebra eletrostática. Se nós temos substâncias negativamente carregadas, iremos então fazer uso de substâncias positivamente carregadas que possam conferir então esse grau de coagulação à água. As substâncias que geralmente são utilizadas para essa finalidade são sais à base de ferro ou alumínio. No caso, o ferro em questão aqui é o ferro férrico. Ou seja, tanto com o ferro férrico quanto o alumínio, em pH já próximo da neutralidade, tendem a precipitar com muita naturalidade, tendem a precipitar com muita facilidade na forma de seus hidróxidos. E vale salientar que os hidróxidos de ferro e hidróxidos de alumínio não são hidróxidos cristalinos, não são hidróxidos que, quando precipitados, dão uma aparência, uma consistência de um sal, mas sim dão consistência gelatinosa, fazendo com que eles se espalhem por toda a superfície da água e, devido à sua densidade ser elevada, a malha de precipitados gelatinosos formados carreará para o fundo do reservatório todos aqueles materiais que causam turvação à água. Então, para isso são adicionados sais de ferro, de alumínio, além de polímeros constituídos desses elementos, principalmente aqueles à base de alumínio. Esses polímeros tendem a atuar nesse sentido, de quebrar a repulsão eletrostática, fazendo com que as partículas que antes não estavam impossibilitadas de se unirem, de se coagularem, agora sejam aproximadas e aumentem de tamanho, aumentem de peso, aumentem de densidade, até chegar a um ponto em que irão precipitar devido ao seu elevado peso, né? Então, o processo ele é muito bem esquematizado por essa figura abaixo. A etapa de coagulação química é aquela etapa em que ocorrerá a adição dos sais de
alumínio ou ferro, principalmente alumínio. E aí esse material ele é muito bem misturado em um fluxo turbulento e depois sendo levado aí um tempo para que o material seja floculado, ou seja, uma separação acerca da densidade desses materiais. Então a água é passada através dessas várias canaletas e levada até um reservatório posterior, onde haverá um fluxo agora laminar e que a geometria desse reservatório, com a inclinação no seu fundo, faz com que o lodo, ou seja, aquele material que coagulou, que precipitou, seja acomodado no fundo desse reservatório. E aí a água, no fluxo que está sendo passado, vai sendo o sobrenadante da água, vai passando para a próxima etapa. Obviamente a água que passa para a próxima etapa, que já foi decantada, adquire um aspecto muito mais límpido do que o inicial, uma vez que aquele material que estava causando turvação à água, ele agora foi eliminado pelo processo de coagulação química, floculação e, consequentemente, a sua decantação. Esse material, então, a água, obviamente pode conter algum resquício de sedimento, e aí precisa ser devidamente eliminado, sendo feita a passagem dessa água através de filtros de areia. Esses filtros de areia servem então para eliminar residuais de lodo que não foram eliminados no processo prévio de decantação. Então, essas etapas iniciais, elas têm como objetivo central a remoção de material particulado, material que confere turvação àquela água. Do ponto de vista da sua desinfecção. E aí é bom salientar aqui que houve uma divisão para fins didáticos entre o que é um mecanismo de cloração e o que não é um mecanismo de cloração. A primeira abordagem será para processos que não envolvem a cloração. E o termo cloração, ele não é devido ao uso do cloro propriamente dito, mas sim a consequência que o uso do cloro terá, uma vez que processos de cloração podem ter como consequência a adição do cloro à estrutura molecular da espécie. Processos que não envolvem a cloração são aqueles em que a matéria orgânica ou as substâncias oxidáveis serão tratadas, mas sem a adição de cloro à sua estrutura. Um excelente mecanismo que não envolve a cloração e que é muito bem utilizado para fins de desinfecção é o processo de ozonização. Um processo extremamente eficiente e, como vimos, já é o terceiro conteúdo que estamos abordando quanto à presença do ozônio em diversos processos. Nós abordamos o ozônio no processo da camada de ozônio propriamente dita, no fenômeno do smoke fotoquímico e agora estamos abordando ele novamente quanto ao processo de tratamento de água. O mesmo prejuízo que o ozônio trazia para o smoke fotoquímico, por ser uma substância altamente oxidável, agora será utilizado para um fim benéfico, que será justamente o tratamento daquela água. Imaginem só uma água, então, com a presença de patógenos e com a adição de ozônio, ou com a produção de ozônio nessa água, esses patógenos sejam eficientemente eliminados. É esse o objetivo central da ozonização. Perceba que a eficiência é tão grande que cerca de 10 minutos de contato do ar carregado com ozônio com água é suficiente para a promoção de um desempenho satisfatório. Então, o ozônio, vale salientar que ele não é adicionado ao meio. O ozônio ele deve ser produzido, uma vez que é um gás de relativa instabilidade. A produção do ozônio se dá através da corrente elétrica propagada sobre a molécula do O2, do oxigênio molecular. O oxigênio molecular, quando carregado energicamente, no caso aqui é energia elétrica, não luminosa, como a gente viu anteriormente, será fotoquimicamente dissociado, liberando oxigênio atômico, que poderá reagir com outra molécula de O2 a fim de se gerar o ozônio.
O ozônio ele é tipicamente encontrado em pequena escala. Por exemplo, você tem algumas marcas tradicionais, como é o caso do Superzon, que são instaladas em diversas residências. O Superzon tem justamente essa finalidade, que é quando da passagem de uma água, seja ela água de abastecimento, água da torneira, como a gente chama, ou água subterrânea, pelo filtro Superzon, há então a produção do ozônio, e aí esse ozônio irá desinfectar aquela água. Essa é a finalidade do sistema. Algumas piscinas hoje também são tratadas com ozônio, e o ozônio também pode ser utilizado como um tratamento terciário. O tratamento terciário é um tratamento último a ser empregado em uma estação de tratamento de água ou de efluente para fins de lapidação daquela água, ou seja, a melhoria da qualidade daquela amostra que será despejada ou disponibilizada. Porém, nem tudo é vantagem. O ozônio ele tem um tempo de vida muito curto. Tendo isso em vista, ele não pode ser utilizado com a intenção de prevenir contaminações futuras. E isso é um ponto muito relevante. O processo de produção do ozônio também não é um processo tão barato. Um processo que requer uma estrutura propícia para tanto, e que essa estrutura requer um custo maior do que os sistemas tradicionais. E pela reação que o ozônio proporciona não ser tão controlada, pode ter possibilidade da formação de iniciais. Mas isso é um ponto corrente a todos os mecanismos de tratamento que serão abordados. Então, há necessidade de se monitorar constantemente a presença de determinadas substâncias-alvo que são um indício de que a toxicidade do meio aumentou e não diminuiu como consequência do tratamento da água. A detecção química está sendo muito mais empregado atualmente nas estações de tratamento de água mundo afora. Inclusive no Brasil, algumas estações de tratamento já operam com dióxido de cloro. Porém, vale salientar que é um tratamento também que requer um custo maior do que os tratamentos tradicionais. É um processo que se dá através da oxidação da matéria orgânica pelo cloro. Dióxido de cloro, ele é um excelente agente de oxidação do meio, mas ele também gera algumas desvantagens. Uma delas é que é um gás explosivo. Ele não pode ser transportado com muita facilidade de um local para o outro, e necessariamente ele deve ser produzido no próprio local de sua aplicação. Então, nós transportamos ou adquirimos dióxido de cloro frente a um fornecedor. Na verdade, o cloro ele é produzido no próprio local em que ele será aplicado. E aí sim é que se faz, então, a dosagem dessa substância na água a ser tratada. A grande vantagem do dióxido de cloro é que ele não gera produtos clorados. E aí é que se tem a definição do que é um processo de cloração e o que não é um processo de cloração. Vejam que a estrutura molecular do dióxido de cloro, que o próprio nome reporta, é cloro na estrutura. Mas não necessariamente esse cloro será adicionado à molécula orgânica. O cloro ele irá atuar no sentido de simplesmente utilizar o elétron para as reações de mudança de estado de oxidação. Então, a grande vantagem é que essa substância não gera subprodutos clorados. E isso é extremamente relevante frente aos mecanismos tradicionais, como veremos mais adiante. Que tem certo nível de eficiência, principalmente em menor escala, como é o caso da luz ultravioleta. A luz ultravioleta, no caso, esse violeta que está sendo tratado aqui é o violeta do tipo C, luz UVC, lâmpada germicida, aquela que emite em 254 nanômetros. Essa energia, como já vimos anteriormente, possui, melhor dizendo, energia suficientemente grande para quebrar a molécula de DNA de micro-organismos ou de patógenos. E aí você promove então o processo de desinfecção de forma
bem eficiente, né? Vejo que 10 segundos são suficientes para a degradação de micro-organismos tóxicos. Obviamente, pequenos residuais de turvação naquela água irão proporcionar obstáculo à transmitância da luz. Isso daí é que é a desvantagem do processo. Essas lâmpadas não são caras, o que encarece, o que deixa esse processo relativamente caro é a estrutura que deve ser montada para tanto. Uma estrutura especial para distribuição dessas lâmpadas e passagem da água em certo fluxo que garanta a eficiência do processo. Algumas estações de tratamento, inclusive aqui no Ceará, já aos poucos têm implantado o uso de lâmpadas ultravioleta para o tratamento da água.
sistema de tratamento, da técnica de tratamento mais difundida mundo afora, não só no Brasil, né? Que é a técnica que tem-se o uso do cloro como agente de desinfecção. O cloro que está sendo abordado aqui em questão não é a molécula de cloro, o gás cloro, Cl2. É o ácido hipocloroso, essa substância química aqui, né? O HOCl. Também presente na água sanitária. Por isso que a água sanitária tem um poder de desinfecção bem relevante, né? A finalidade do uso do ácido hipocloroso para fins de tratamento de água vem de diversas vantagens, né? Vem do seu potencial de oxidação da matéria orgânica, que é bem significativo. Vem do custo inerente à sua aplicação, que é muito menor do que os demais processos de tratamento. E também vem da possibilidade da sua difusão pela dupla camada elétrica da membrana celular dos micro-organismos ser facilitada em relação a outras moléculas oxidantes tipicamente encontradas. Então é um reagente barato, é um reagente que tem uma grande vantagem também, que é a possibilidade de prevenção a contaminações futuras, coisa que nenhum das outras técnicas de tratamento permite. Então, tendo essa série de vantagens operacionais e vantagens financeiras, o cloro, o método que envolve a cloração como desinfecção, é com certeza mais difundido, né? Esse cloro, como eu falei, então, ele é formado, ele é produzido em um sistema de tratamento de ampla escala, como são as ETAs para abastecimento de uma cidade. Não há a adição do ácido hipocloroso. Ele é mais viável produzi-lo no próprio local da sua aplicação. Então aí há a presença do gás cloro. Então você tem lá cilindros de cloro armazenado, que quando presente em água, esse cloro será convertido no ácido hipocloroso, que irá atuar então sobre os micro-organismos, sobre os patógenos para fins de desinfecção. É óbvio que piscinas, por exemplo, pequenos reservatórios, não terão essa mesma demanda de cloro, né? Então você não precisa ter um cilindro de cloro para tratar uma piscina. E aí você tem disponível no mercado fontes de cloro mais acessíveis e de manuseio muito mais simples, que são as pastilhas de cloro no formato do hipoclorito de cálcio, ou soluções de cloro no formato do hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio, por exemplo, é o que nós temos por composição da água sanitária, né? Entre o sódio e o cálcio, o sódio confere uma solubilidade muito maior, e já o cálcio já não tem essa solubilidade tão garantida. Então aí você tem a revenda do cloro na formato de pastilha através do hipoclorito de cálcio. O fato é que ambos os sais serão dissociados em fase aquosa, e o ânion hipoclorito, por ser um ânion de característica com um eletrólito fraco, sofrerá uma reação química de hidrólise, tendo aí como consequência a formação do ácido hipocloroso. Então é nesse sentido que essas fontes de cloro possibilitarão o processo de desinfecção, através da hidrólise do ânion hipoclorito. E aí essa última reação, como também já foi visto no equilíbrio de ácido-base, é uma reação química em que as duas espécies de cloro, seja o hipoclorito, seja o ácido hipocloroso, coexistem. Entretanto, dentre as duas formas possíveis de cloro, as condições reacionais do meio devem ser propícias para que o ácido hipocloroso predomine sobre o ânion hipoclorito. Nesse sentido, e verificando o princípio do deslocamento de equilíbrio para essa reação, uma condição de acidez ao meio favorecerá o ácido hipocloroso em relação ao ânion hipoclorito. Por isso, então, que o sistema de tratamento ele só realmente será efetivo quando dá possibilidade de proporcionar condições para tanto, uma vez que, sem um controle rigoroso do pH, a espécie indesejada, que é o ânion hipoclorito, predominará sobre o ácido hipocloroso. O ânion hipoclorito ele até possui potencial de oxidação para tanto, para promover a desinfecção.
Entretanto, a carga que ele assume impossibilita ou minimiza a eficiência de difusão através da dupla camada elétrica da membrana celular dos micro-organismos, coisa que já não existe como obstáculo à molécula neutra do ácido hipocloroso. Por isso também é que deve-se dar um favorecimento da espécie molecular em detrimento da espécie iônica. Então tende a haver um controle rigoroso do pH para favorecer a predominância do ácido hipocloroso em relação ao ânion hipoclorito. Anteriormente, em que demonstra a predominância de cada espécie em função do pH. Em condição de extrema acidez, pH 1 a 2, você tem o gás cloro como sendo espécie predominante. Porém, de maneira prática, aquilo que efetivamente será trabalhado, que é próximo da neutralidade, a espécie química ácido hipocloroso é a que deve predominar. E aí veja que a sua existência ela é predominante em pH de intervalo aproximadamente 5 a 6, pouco mais que 6 até. Mas quando se tem um pH já passando da neutralidade e indo à alcalinidade, um pH já próximo a 8, a espécie química hipoclorito já passa a ser a predominante. Por isso que a cloração ela deve ocorrer em meio levemente ácido, ou levemente básico. Pode ser até razoavelmente básico, 7.1, 7.2, mas não pode ser básico a ponto de que a espécie hipoclorito predomine sobre o ácido hipocloroso. As condições de difusão na dupla camada elétrica e os potenciais elétricos justificam a escolha do ácido hipocloroso como espécie química a ser utilizada para o processo de desinfecção. Estrutural, do ponto de vista financeiro, de operacionalidade, porém há uma desvantagem muito relevante quando da aplicação de processos de cloração, que é a possível formação de substâncias extremamente tóxicas, que são os trialometanos, substâncias que conferem toxicidade ao meio por serem espécies químicas que podem ocasionar, por exemplo, câncer. Então, trialometanos são substâncias orgânicas formadas por 3 átomos, por 3 halogênios, ligados a um átomo de carbono. Então, você tem lá uma estrutura, por exemplo, como clorofórmio. Um exemplo clássico aqui de um trialometano. Você tem 3 halogênios, 3 cloro, ligado a um átomo de carbono, e aí você tem um hidrogênio aqui para balancear o sistema. Então, quando que isso aqui ocorre? Quando que a formação do clorofórmio e de outros trialometanos pode acontecer? Quando o cloro, na forma do ácido hipocloroso, encontrar residual orgânico para ser reagido. Então, se todas aquelas etapas prévias que discutimos, de coagulação, filtração, decantação, e as etapas que vêm antes da desinfecção não forem efetivas a ponto de reduzir o máximo possível o residual orgânico na etapa de desinfecção, o residual orgânico, quando interagido com o ácido hipocloroso, levará à formação dos trialometanos. É óbvio que essas estações de tratamento de água, todas elas produzem trialometanos, porque nenhuma dessas etapas é 100% eficiente. Um certo residual orgânico acaba encontrando cloro mais à frente. Porém, devem ser tomadas as precauções a tal ponto de que essa formação não atinja níveis de concentração que realmente sejam prejudiciais. E aí sim há necessidade então de um constante monitoramento da formação dessas espécies. Se por alguma rotina operacional for percebido pelo analista, pelo operador da estação de tratamento de água, um aumento de concentração fora do comum, medidas drásticas devem ser tomadas no sentido de até mesmo interromper a produção de água potável, para investigar o que é que deve ter acontecido. Então, para garantir a não formação de trialometanos,
as etapas prévias, que são justamente destinadas à redução da matéria orgânica, devem assumir um nível de eficiência satisfatório. O cloroforme, por exemplo, uma vez formado, ele é suspeito de ser carcinógeno ao fígado humano, podendo também causar efeitos nocivos na reprodução e no desenvolvimento. E vejam que o nível de concentração que ele já provoca risco é mínimo, da ordem de 30 partes por bilhão, ou seja, 30 microgramas por litro dessa substância já é suficiente para provocar danos nocivos aos seres humanos. De compostos orgânicos, tendo aqui o cloroforme, né, que é o triclorometano, e aí você tem também a presença de outros halogênios, como é o caso aqui do bromo, sendo representado pelo bromo de clorometano, o dibromoclorometano e o bromoforme. E teria ainda a presença do iodoforme, que é quando você tem aí a substituição do cloro e do bromo pelo átomo de iodo, né? Outra possibilidade de formação dos trialometanos. Nos tratamentos de água, então, o cloro ele funciona como um excelente agente de desinfecção se as etapas prévias realmente fornecerem condições propícias para tanto. Tendo essas etapas prévias de remoção ou redução da matéria orgânica ocorrendo de forma eficiente, a cloração é um excelente mecanismo de desinfecção, tendo em vista as várias vantagens já mencionadas. Sendo uma dessas vantagens, uma delas bem relevante, que é a possibilidade da prevenção a contaminações futuras na própria rede de abastecimento da água, coisa que nenhuma outra técnica de desinfecção oferece. Imagine só então uma água que saiu da estação de tratamento de água e do seu percurso até chegar às residências sofra algum processo de contaminação futura. O cloro que ainda permanece na água poderá garantir que essa contaminação futura não ofereça risco a quem irá consumi-la. E essa prevenção a contaminações futuras é muito decorrente da formação dessas espécies químicas aqui, ó, as cloraminas. As cloraminas são estruturas moleculares formadas pela junção da amônia ao cloro. Dependendo da estequiometria da reação entre essas espécies, nós podemos ter a monocloramina, dicloramina ou tricloramina. O cloro, então, quando presente na forma das cloraminas, ele é designado como cloro residual combinado. Quando o cloro não está ligado às frações amoniacais, ele está na forma do cloro residual livre. A forma cloro residual combinada é a que confere prevenção a contaminações futuras. Entretanto, dentre as 3 cloraminas possíveis de serem formadas, deve-se ter uma dosagem de cloro junto à amônia no meio, de tal forma a prevalecer as monocloraminas em detrimento às outras duas, uma vez que a monocloramina assume característica oxidante frente à matéria orgânica, bem superior à dicloramina e muito maior ainda do que as tricloraminas. As tricloraminas já não possuem essa característica oxidante, sendo indesejável a sua produção no meio. Então, o cloro residual combinado possui vida mais longa, garantindo uma proteção residual durante mais tempo. É importante que na saída da água haja a adição de amônia ou ainda que a amônia já naturalmente presente na água seja suficientemente grande ou em concentração satisfatória, a tal ponto de que aquele excesso de cloro adicionado na etapa de desinfecção não fique livre, mas sim combinado, e que essa combinação seja preferencialmente na forma das monocloraminas. Então é isso, pessoal. Essa apresentação foi destinada a ter um entendimento acerca das principais etapas envolvidas
nas estações de tratamento de água, entender um pouco da química por trás desses processos e investigar um pouco mais a fundo sobre as técnicas de desinfecção, e aí sendo tratado obviamente de um ponto de vista químico. Então a gente pode dar por encerrada a nossa aula de hoje e espero vê-los em breve. Até mais!